E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Lucas Araújo. Se você não me conhece, eu sou empresário, sou estudante de psicoterapia e de filosofia. Fechou? Então bora lá. Nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que mudou a minha vida, que foi a confissão, confessar os pecados. Eu vou falar o porquê que você deve se confessar com o padre e não vou me ater muito ao contexto histórico e mais de os frutos que isso trazem na sua vida, os frutos que isso trouxe na minha vida e que vão trazer na sua também, tá? Então bora lá, vamos direto ao ponto. É importante a gente entender que a confissão, ela é algo que é feita pelos primeiros cristãos, tanto pelo direcionamento bíblico quanto pelo direcionamento da tradição da igreja. A própria Bíblia deixa direcionamentos, né, como confessei uns aos outros. Aquela parte ali está dizendo bem claro, você pode falar, não, ali estava mandando a gente confessar uns aos outros, não com um presbítero, mas é muito claro que naquele versículo está sendo falado dos ministros da igreja, né, dos presbíteros. Então, tem todo um direcionamento bíblico fora vários outros versículos. Eu não vou me ater aqui à Bíblia exatamente, né, mas sim nos frutos que isso trazem na vida de um cristão. E por que você deve se confessar com o padre, ok? O primeiro ponto que a gente precisa ressaltar aqui é que quem perdoa os seus pecados não é um padre. Não é um padre, sim Jesus através do padre. Tem muita gente, muito católico não praticante, ou até mesmo protestantes, que não se confessam com medo do padre contar os pecados dela para outra pessoa, ou porque ainda não entendeu por que precisa se confessar com o padre, né? Eu me confesso com Deus, eu não preciso me confessar com o padre. Ou seja, tem um certo tipo de vergonha de confessar os seus pecados com um ser humano. E Deus é tão sábio que ele deixou uma igreja, e deixou presbíteros dessa igreja para escutar e ser exercício de perdão dos pecados na vida das pessoas, que se fosse muito fácil eu me confessar com Deus, eu não precisaria passar por um tipo de envergonhamento, né? Até porque Deus sabe de tudo, Ele sabe dos meus pensamentos. Se eu tivesse que me confessar apenas com Deus, diretamente para Ele, sem precisar do homem, eu não ia ter uma espécie de soltura daquele pecado. Ou melhor, eu não passaria por aquela vergonha. Então Deus deixou uma igreja com autoridade para ser meio de perdão dos pecados. E na confissão, quando você vai lá se confessar com o padre, existe uma coisa chamada sigilo sacramental. Ou seja, o padre, ele é proibido de contar os seus pecados para qualquer pessoa. Se for descoberto que o padre falou os seus pecados para outra pessoa, automaticamente ele é excomungado. Ou seja, ele é tirado do exercício de padre. Então, em nenhuma hipótese, o sacerdote ele vai contar os seus pecados para outra pessoa. Ok? Isso traria prejuízos seríssimos para ele. Talvez até o inferno. Então, é importante você passar por esse envergonhamento para tirar esse orgulho que nós temos dentro de todos nós de achar que não precisamos fazer algo para o outro ou expor as nossas fragilidades, as nossas inclinações e os nossos pecados. Ok? Existe um conceito chamado in persona Christi, ou seja, naquele momento que o sacerdote ele está te dando a absolvição dos teus pecados através do rito católico, né? Eu te absolvo dos teus pecados pelo magistério da igreja, tarará, é importante que o padre faça isso. A partir do momento que ele está fazendo isso, através do magistério da igreja, ali é Jesus que está presente nele. In persona Christi. É Jesus que está perdoando os seus pecados através de um sacerdote da igreja. Ok? Então, a confissão, ela nos traz a segurança que os nossos pecados estão perdoados. Ok? Agora eu vou para a parte do comportamento humano. O porquê que a confissão é importante. Não só no ponto de vista sacramental, mas no ponto de vista de você se sentir bem, porque todos nós buscamos a felicidade.
O seu objetivo maior, eu tenho certeza que é ser feliz de qualquer modo, ser pleno de qualquer modo. Nós vivemos numa constante busca pela felicidade. Então, o que é ser feliz? É alcançar o sumo bem, a suma plenitude. Quem é esse sumo bem? Esse sumo bem é Deus. Para que eu alcance Deus, eu preciso me assemelhar com Ele. Eu preciso praticar as virtudes necessárias para alcançá-lo. Quando eu peco, o que é pecado? Na etimologia da palavra, pecado é errar o alvo. Que alvo? Nós temos um alvo chamado Jesus Cristo, que o nosso alvo é se assemelhar com Ele. Nós temos um alvo que é a cruz, que é o Logos, é o verbo, no princípio era o verbo. É o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nós temos um alvo, que é esse, se assemelhar com o Filho unigênito de Deus, que é Deus, Deus encarnado. Quando eu peco, eu estou negando isso. Eu estou indo contrário ao sumo bem. Eu estou indo contrário a Jesus. E o que a confissão faz? Eu deixo para trás aquela minha situação de queda, aquela minha situação de desvio, aquela minha situação de errar o alvo. Deixo para trás isso e ganho uma nova graça para recomeçar. Através da contrição, através do magistério da igreja. Então, a confissão sacramental, ela nos traz a capacidade de recomeço, ou seja, de ajustar a rota. E Lucas, falando ainda de felicidade, por que não é possível ser feliz em pecado? Por que não é possível ser feliz em pecado? O ser humano, ele é feliz quando ele cumpre aqui o dever, ele cumpre aquilo que ele foi chamado. E todos nós somos chamados a ser santo, e a Bíblia fala diversas e diversas vezes isso. Quando eu peco, eu estou indo congruente à vida, eu estou indo congruente à minha felicidade ao sumo bem. Lembra que eu falei que o sumo bem é Deus? Isso é uma verdade. Porque Deus é um ato puro que não sofre atualização, ele é perfeito. Quando eu sou contrário a isso, eu estou, de certa forma, indo contrário à vida. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o pecado, ele traz diversos desvios na nossa vida, na nossa narrativa, na nossa história, que causa furos na nossa história. E a confissão, ela vem para preencher esses furos, para ajustar esses furos, para reordenar esses furos, reordenar os nossos olhares e o nosso coração para o alvo. Então, o que antes eu não conseguia fazer, eu, por exemplo, não conseguia viver a castidade, o que antes eu não conseguia fazer, hoje eu consigo através da confissão. Por quê, Lucas? Porque o pecado, quando você guarda ele, quando você retém ele, ele deixa feridas na tua alma. Ele te traz um peso. E uma pessoa ferida, ela fere outras pessoas. Uma pessoa amargurada, ela fere outras pessoas. Então, quando você carrega o pecado por muito tempo, você vai ferir outras pessoas. Você vai continuar se ferindo. Você não abre mão daquele pecado. Quantas pessoas boas que você conhece que enchem a cara, que às vezes trai a esposa, trai a mulher, sai de casa. Quantas pessoas boas você conhece que comete falhas grotescas? E todos nós estamos sujeitos a isso se nós não tivermos olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Então, a confissão ela vem para não deixar que nós continuemos carregando essa culpa, essa ferida, essas dores do pecado. A confissão vem, pega a culpa
amassa a culpa e joga fora. Ela deixa a culpa para trás. E te dá a chance de um novo recomeço. Para que você passe a não se ferir mais e para que você passe a não ferir outras pessoas. Então, o sacramento da confissão é algo de fato sobrenatural. E não é pelo homem, não é pelo padre, mas sim porque o próprio Jesus vem através de um sacerdote te perdoar dos teus pecados e te reordenar para buscar Ele e buscar a verdadeira felicidade. Então, confessar os teus pecados com o padre vai te deixar mais feliz, mais leve, para que você pare de se machucar e machucar outras pessoas. E a confissão sacramental vai vir para fazer um ajuste na sua rota, preencher esses furos na sua história e na sua vida e te levar para a verdadeira plenitude, que é Deus. E Lucas, de quanto em quanto tempo eu devo me confessar? A igreja obriga que os cristãos se confessem pelo menos uma vez no ano. Mas isso não quer dizer que você só vai se confessar uma vez no ano. Um bom cristão deve se confessar pelo menos uma vez no mês. Pelo menos uma vez no mês. Ok? Eu busco me confessar a cada 15 dias. Os santos, existiram grandes santos que se confessavam uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, uma vez por dia, né? Os santos se confessavam bastante, mas nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não banalizar o sacramento. Né? Às vezes uma pessoa se confessa toda semana porque está caindo no mesmo pecado todas as semanas. E aí eu entro num tema muito importante, que é a contrição. A contrição, ela deve ser verdadeira. Deve ser verdadeira na confissão. Então, quando você for se confessar com o padre, tem que haver contrição no seu coração. O que é contrição? É uma verdadeira vontade de se arrepender dos teus pecados. E o que é o arrependimento dos meus pecados? É não voltar a pecar. Ou pelo menos fazer de tudo, com todas as suas forças, para não voltar mais a pecar. Se você sente o desejo constante de pecar, significa que você está alimentando esse desejo, você está alimentando essa vontade. Tem pessoas que buscam, tá alimentando. Tem pessoas que, por exemplo, na questão da castidade, não para de ver vídeos na internet, não para de alimentar a vontade de uma sexualidade desregrada, não para de seguir mulheres que só postam foto de biquínis. Uma pessoa dessa não está tendo contrição. Então nós precisamos alimentar a nossa vontade de não voltar mais a pecar. E encontrar na verdadeira felicidade a nossa felicidade. Então tomemos muito cuidado com isso na hora de se confessar. Busque a contrição de coração. Busque o verdadeiro arrependimento dos seus pecados. Você vai ver uma vida mais leve, uma vida tendo a certeza que você está olhando para o alvo, que é Cristo. E para você que é cristão, cara, para você que é cristão, preste atenção. Não tire os seus olhos do alvo. Continua firme. Continua firme. Os puros de coração verão o reino dos céus. Persevere até o fim. Vamos perseverar até o fim. Eu rezo por você, você reza por mim, e assim a gente busca a felicidade. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Manda esse vídeo para alguém que precisa se confessar. Alguém que está precisando voltar para vida de confissão, para a vida sacramental. Manda esse vídeo para alguém. Não deixe esse vídeo não alcançar muitas pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Já se inscreve aí no canal.